né? Nós temos dois círculos aqui. Um representa nós, as pessoas que já estão se movimentando no bem, já estão buscando o entendimento para agir no bem, as pessoas que querem fazer a mudança acontecer no planeta. Certo? De um lado oposto, nós temos a esfera da miséria. O que eu chamo de miséria? A miséria, a gente coloca ali toda a maldade, toda a falta de compreensão, todos aqueles corações que ainda se movimentam no sentido de prejudicar os outros. E aí eu repito o que eu falei logo no início aqui. Vinculados à ideologia muito associada ao capitalismo, do individualismo, competitividade, bens materiais, o consumo, o tempo inteiro sendo estimulado, tudo isso que leva as pessoas a terem movimentos não muito adequados e não muito vinculados à prática do bem. Então, nós temos ali as duas esferas em lados opostos. E o que é que a gente percebe no movimento social, no cotidiano nosso? Nós podemos ter dois comportamentos aqui. Um comportamento, que é o que nos assusta, inclusive, é esse comportamento ali. A miséria aumentando. O comportamento das pessoas que estão no processo de maldade, um processo de não entendimento, vira aumentando, e isso vai contagiando mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas, e é o que acontece no cotidiano, porque o ser humano, como um ser que imita, o ser humano, pessoal, é um ser mimético, tá certo? Ele vê o outro ser humano, e a partir do comportamento do outro ser humano é que ele vai começar a se moldar, tá certo? É algo extremamente importante para a gente falar aqui. Eu escuto muitas palestras do Rossandro Klinger, e ele brinca com isso. Ele fala, poxa, algumas teorias falam que o exemplo arrasta, o exemplo é uma forma de educação. Não, o exemplo é a única forma de se educar. O ser humano, logicamente, ele apreende algumas informações, logicamente com uma maturidade. Ele tem condição, sim, de a partir dessa maturidade, apenas com a apreensão da teoria, ele atuar na prática, mas um ser humano igual esse ser humaninho que passou aqui agora, uma criança, ele apenas entende a partir do exemplo, a partir do que ele observa é que as ações dele são construídas. Ok? E aí é algo extremamente importante para nós. Mas, voltando aqui, na questão que a gente está falando, desse movimento social, de uma miséria que pode vir aumentando a cada momento, e aí ali ela aumentou ainda mais, já toca em nós, ela já começa a nos incomodar. Quando é que essa miséria chega a tocar em nós? Quando nós somos vítimas, às vezes, dessa miséria, porque está do nosso lado. São, às vezes, os nossos vizinhos que não têm uma condição social muito adequada, porque qual que é o movimento que nós temos na estrutura social? Nós vamos nos colocando em situações cada vez mais privilegiadas, no sentido de segurança e qualidade de vida, e o resto fica para lá, Aí eles têm que invadir lote, eles têm que construir favelas, eles têm que ir se adequando da maneira como a sociedade permite que eles se adequem. E às vezes até na esfera legal eles não estão adequados, eles estão agindo de forma ilegal, mas eles vão se adequando de alguma maneira. E essa galera aqui, pessoal, essa turma aqui, são nossos irmãos, espíritos encarnados em famílias diferentes da nossa, nessa reencarnação, porque muitas vezes são nossos irmãos de outras reencarnações que estão ali. E aí, nesse movimento que eles fazem, nesse movimento inadequado, eles às vezes tocam em nós, quando eles entram na nossa casa e cometem um furto, entra na casa da gente, limpa tudo, faz aquela bagunça, quando você chega em casa, você abre a porta e vê uma situação dessa, o coração aperta, porque você fala assim, nossa, entrou alguém aqui na minha intimidade. É algo que é extremamente ruim, mesmo que a pessoa tenha pegado lá uma moeda de R$1. É algo que nos afeta muito, ser vítima de uma situação de crime. E essa é uma situação não violenta,
E para complicar ainda mais, é um número menor, mas ainda assim hoje é um número que nos assusta, o número de roubos, estupros, entre outros tipos de crime, né, que nós vamos perceber que acontecem e que nos trazem traumas, nos trazem às vezes uma alteração até do nosso próprio comportamento, nos fazem movimentar para pensamentos às vezes um tanto quanto inadequados quando a gente vai fazer uma análise do pensamento em relação às doutrinas que nós abraçamos, ao pensamento cristão. O que eu estou querendo dizer? Hoje vem crescendo no Brasil uma ideologia em torno da questão da pena de morte, né? Pessoas que se lançam como até candidatos a presidente que têm essa bandeira, né? Ah não, é pena de morte, bandido bom é bandido morto, entre outras questões. Mas só que nós, que estamos hoje aqui numa casa espírita, né? E temos o conhecimento que essa dimensão aqui é só o treinamento, né? E lá do outro lado, que é realmente a verdadeira vida, se eu abraço uma ideologia dessa, eu já posso parar de vir na casa espírita, né? Eu posso, inclusive, eu posso rasgar qualquer evangelho, Bíblia, ou qualquer texto sagrado que eu tenho na minha casa. Porque nos 10 mandamentos, lá em Moisés, já tem lá, né? Qual que é lá? Não matarás. Não matarás, né? Tá lá? Vocês lembram disso, pessoal? Vocês não estavam lá na época, né? E vocês entram na internet, lá tem uma foto lá da pedra lá. Não matarás, está lá. E será que a gente reflete, né? Até quando a gente deseja, até mesmo quando a gente é vítima de uma violência, porque nos afeta, tá? Eu já fui vítima algumas vezes, a gente trabalha diretamente com as pessoas que são vítimas, né? E elas entram num estado emocional às vezes, quando a gente está com a pessoa que perpetrou a ação criminosa, né? A pessoa quer até matar por conta de um rádio de carro, por conta de coisas insignificantes do ponto de vista material, tá? Então é algo que é muito complicado. Deixa eu pontuar aqui. Eu li num livro que ele fala que o mendigo e o assaltante, os mendigos e os assaltantes são aquilo que eles chocam muito a nossa percepção, assim, porque eles são os dois personagens que fogem à lógica capitalista, assim, que quebram, rompem totalmente com isso. Então, querendo ou não, nós estamos inseridos nesse meio, né? Então, choca muito, ainda não choca muito. E o bandido ele vai mais além, que ele toca na propriedade privada, que é o pilar, grande bem, né, da ideia capitalista. Da ideia capitalista. Então, nós ainda como espíritos imperfeitos ainda também estamos muito atrelados a esse apego, esses bens materiais, e gera esse sentimento em cadeia. Exatamente. Né? E aí, a gente pega lá no Evangelho, tem uma passagem lá, eu não me recordo exatamente de cor, mas tem que Jesus fala assim, olha, se te chamares para caminhar 1000 passos, vocês já ouviram isso? Sim. Aí fala assim, caminha mais 1000, né? Se te pedir a túnica, dê também a capa, né? Dê a roupa toda. Então, olha só. O melhor de todos é, não perdoa 7, 70 vezes 7. É o melhor de todos. Não é? Com certeza. Né? Então, olha só. Porque o Cristo já veio propor para a gente, tem muito tempo, né? Foi antes, inclusive, do sistema capitalista, né? Mas será que a gente está tão aprisionado assim? Será que a nossa condição de compreender essa dimensão, né, que vai além desse sistema social que a gente está inserido, nós estamos tão aprisionados assim? Ou será que a gente já pode romper com isso? Eu acredito que sim, tá? Porque a gente tem N exemplos na humanidade de pessoas que já fazem esse movimento. Nós já sabemos que nós já estamos num processo de transição planetária, num estado avançado, inclusive. Ou seja, nós muitas vezes estamos acomodados. Nós já deveríamos estar na ação há muito tempo, né? Mas aprisionados dentro da ideologia que vai enchendo de penduricalhos o nosso processo de reencarnação, enchendo de ações que tem toda uma ideia de valor na nossa reencarnação, nós pegamos e viramos num caminho que às vezes não é o mais adequado, não é o caminho que realmente é a proposta do nosso processo de reencarnação. Tá? Mas eu acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer é se acontece uma violência conosco, como é que nós vamos reagir? Sim, Essa sim. aqui é uma grande pergunta. Né? Exatamente. Porque nós estamos sujeitos a qualquer minuto a sofrer violência. Exatamente. Né? No Brasil de hoje, né? Vamos dizer assim, né? Sim, sim. E a nossa reação é que a gente não sabe.
se vai ficar alimentando o ódio, se Sim. vai perdoar, Sim, né? sim. Ou se vai para esse lado aí, que bandido bom, bandido morto, etc, etc. Exatamente. Né? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Muito, Com certeza. E aí a gente já chegou no máximo ali, né? De quando a miséria já toma conta até de nós mesmos, né? Sim, Que é algo que a gente não quer chegar, né, é Marcelo? verdade. E aí a grande reflexão, né? Vamos pegar essa questão aqui. Qual é a nossa reação? Ou qual seria a nossa reação? Ou qual será a nossa reação se nós estivermos numa situação dessa? Vocês já pensaram sobre isso? Isso faz diariamente. Você pensa isso diariamente? E aí é muito importante isso. Aí vão lá na psicologia, Tem né? 4 filhos, tem, Sim. Tem tudo? né? Já são adultos, mas Sim. ficam Estão por aí, né? tá Pelo por aí, mundo, pra lá, né? Sim, sim. Né? E aí a grande questão, pessoal. Existe um trabalho dentro na nossa condição que nós estamos, que é um trabalho de imaginarmos situações, problema, e imaginarmos qual seria a nossa reação diante dessa situação, problema. Ok? Então vocês podem imaginar qualquer coisa do mundo. Por quê? O nosso cérebro, pessoal, ele não distingue a realidade da ficção. Até distingue no consciente, né? Mas inconscientemente, nós, a não ser pessoas que não têm uma condição de sensível nenhuma, mas a maioria de nós, quando vai assistir um filme de romance, por exemplo, um filme de drama, chora. Confere? Ou alguém que nunca chorou assistindo um filme? Até no comercial, tá chorando? Olha só, é muita emoção. Né? Pessoal, a gente sabe que aquilo ali é ficção, a gente sabe que eles são atores, né? A gente sabe que tem um roteiro ali, que teve uma direção e tudo mais, mas mesmo assim, aquilo nos toca no campo emocional, né? No nosso corpo emocional, e atinge o nosso corpo físico e nós choramos, nós temos medo, né? Nós temos as diversas sensações, ok? Que nós teríamos numa situação de realidade também. Ou seja, quando nós fazemos essa programação mental, imaginamos situações, problemas, e pensamos qual será ou seria a melhor reação diante daquela situação, problema, se ela vier a acontecer, ou uma situação semelhante, ou algo com menos intensidade vier a acontecer, o seu cérebro ele já vai ter criado ali um gatilho de reação para aquela situação. Tá certo? Por isso que esse treinamento constante do nosso campo mental é extremamente importante. Eu, particularmente, por força da minha própria profissão, eu faço isso todos os dias. Por quê? A minha profissão, eu sou policial militar. Eu ando com uma arma de fogo na cintura. Vocês imaginem se eu, em uma situação de confronto com alguma pessoa, eu me alterar emocionalmente de tal forma que eu não consiga lidar com uma situação, onde retire aquela arma de fogo e efetue um disparo numa pessoa por conta de, às vezes, um cuspe no rosto. Alguém aqui suporta? O cara fica, não sei o que, não sei o que, cuspir no seu rosto. Vocês acham que isso é tranquilo? Normal? Fácil de aceitar? Não é? Com uma arma na cintura ainda por cima? Eu vou dar um tiro nesse cara. Eu já tomei cusparada no rosto. Né? Aí fiz o que tinha que fazer dentro da lei. Nossa, aí os meninos, nossa, gente, você é sangue frio demais, né? Eu falei assim, não, é lógico que eu sou sangue frio no sentido de, eu já imaginei situações até piores. Né? Então, condiciona a minha mente de tal forma que a minha reação seja a reação mais dentro da legalidade possível. Emocionalmente, eu fiquei alterado? Meu campo emocional, ele se altera sim, mas não de tal maneira que ele tome conta da minha ação e da minha consciência. Essa é a grande questão. Você tem o treinamento também, né? Então beleza, que eu tenho treinamento, né? Profissional, treino todo dia. Então tem tem uma figura, agora eu peço perdão porque eu esqueci o nome dele, do Movimento Espírita de Minas Gerais, um cara muito bacana. E essa história, Chico conta essa história, e já escutei ele em algumas palestras, que esse senhor estava fazendo a campanha do quilo, né? E ele bate numa porta, e uma senhora atende, e ele fala, olha, eu sou da Casa Espírita tal, nós estamos fazendo a campanha do quilo, arrecadando alimentos, e ela olha, né, com aquela
aquele sentimento às vezes de desprezo, arrogância, não sei o quê, e ela vai e efetua uma cusparada no rosto dele. E ele já é um senhor de idade e tal, ele vai, retira o lenço do bolso, enxuga o cuspe e fala para ela assim, olha, isso foi para mim. E para os pobres, a senhora tem alguma coisa? Né? Tá vendo? Ele não tem um treinamento policial, não, ele tem um treinamento do Cristo. Tá certo? Que é o que a gente está treinando aqui nessa academia do Cristo. A campanha do tiro é mais importante do que o alimento. Nossa, mano. É isso que a gente trabalha. É esse, exatamente, né? Esse movimento aí que a gente faz. Sim. Então, e aí conta que nessa história a senhora foi lá dentro, voltou com 2 sacolas de mantimento. Porque olha só, porque essa ação dele, essa reação dele amorosa é que fez toda a diferença. Né? Porque essa reação violenta, pessoal, é o do cotidiano, né? É o que a gente vai esperar até de um cachorro. Pega um cachorro, puxa o rabo dele. Por mais que ele seja bonzinho, né? Ele te ataca, porque é uma reação instintiva. Só que nós, seres humanos, nós já desenvolvemos a parte frontal do cérebro aqui, ó. O neocórtex já está desenvolvido. Só que muitas vezes nós estamos vivendo aqui atrás, no arqueocórtex, que é o cérebro antigo, o cérebro animal, o cérebro do instinto. Nós já passamos dessa fase. Homem e aí... velho. Oi? Homem velho. É, o homem velho, né? Já está bem velhinho. Já está na hora dele aposentar. Né? Não é no Brasil não, mas ele tem que se aposentar nos nossos corações. E a partir de agora, nós assumirmos uma nova postura diante dessa situação. E aí, qual que é a grande proposta, né? Quando a gente percebe que existe essa miséria toda nos circundando, existe toda essa situação, problema, né? A gente olha para um lado, olha para o outro, a gente vê isso, não tem jeito de a gente escapar. Por mais que eu moro num condomínio cercado, né? Eu entro no condomínio, tenho segurança, até armado, e o cara olha crachá e tal, e ninguém entra lá dentro se não deixar e tudo mais, né? E aí eu lembro de uma música do Rapa, né? Que ele fala, as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão, né? É algo que a gente, opa, peraí, será que eu não estou me aprisionando? E essa prisão ela é muito mais complexa, né? Porque ela não é só uma estrutura, é uma prisão da própria consciência, né? Do próprio amor que a gente tem dentro de nós. O que é isso? Por que eu me cerco aqui? Porque eu tenho medo do outro, né? Ao invés de eu amar o outro, eu temo o outro. E aí nós estamos na contramão do que Jesus propôs para nós, né? Porque o que ele propõe para nós é exatamente esse movimento aqui. É o bem que está em nós se ampliar cada vez mais, de forma que daqui a pouco nós consigamos abraçar toda essa miséria, toda essa dificuldade que existe, para que nós possamos transformar tudo isso, né? No bem verdadeiro, na amorosidade que se espera do ser humano. E aí, é aquela questão, né? Poxa, mas como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ampliar essa dimensão do bem? Né? Tem que fazer coisas complexas? Eu sei que o pessoal fica assistindo aqui sábado de tarde o programa do Luciano Huck, e no domingo tem um outro lá, como é que... No Faustão, mas tem um outro que gosta de dar casa, comida e roupa lavada para os outros. O Canal 2, né? Rodrigo fala, né? Pois é. Eles fazem bons trabalhos, né, de caridade, quando eles fazem a partir do programa deles ali, né, uma doação de uma casa, e arruma a casa das pessoas e tudo mais. Só que muitos de nós, assistindo esse tipo de programa, começa a achar que caridade é aquilo, né? É só aquilo. Começa a achar que, poxa, para eu fazer o bem eu tenho que fazer algo grandioso demais. Né? Eu não consigo fazer o bem, não dá. Eu não tenho dinheiro. Não tenho bens materiais para ajudar as pessoas. Eu não tenho condição de dar uma casa nova para o sujeito, né? Então eu não faço nada. Eu fico parado, estático, né? Não adianta, eu não consigo. E aí eu vou contar uma historinha para a gente adentrar mais profundamente nisso aqui. Dizem que um rapaz desencarnou, aí ele chegou, tinha um portal bacana assim, entrou no céu. Entrou no céu não, né? Entrou lá no limbo, né? Na divisão lá. Na hora que ele entra assim, passa no portal, tinha um muro muito longo, e ele ia andando em cima daquele muro ali. De um lado havia várias figuras estranhas, horrendas, o que a gente poderia chamar de inferno, e do outro lado várias figuras angelicais, pessoas todas alegres, vestidas de branco, e todas elas falando, vem pra cá,
vem pra cá, vem sim, desce aqui, desce ali na frente. E aí, ele ficou olhando aquele negócio, foi andando em cima do muro, lá na frente ele viu que tinha uma escada, né, descendo uma para um lado, outra para o outro. E aí ele foi caminhando, e de repente ele para no meio assim, e percebe que tinha lá inclusive uma figura bem diabólica, né, um trem bem cabuloso mesmo. Ele olha e fala, poxa, o pessoal do inferno não faz campanha nenhuma, né, para eu descer. Olha só, ninguém me chama. O pessoal do céu ali, ó, todo mundo, vem pra cá, a escada lá na frente e tal. Pô, uma coisa estranha, né? Por que será que os caras não me chamam e tal? Ele continuou andando, na hora que ele chegou perto da escada, falou, ó, pessoal, peraí, calma, a minha tendência é descer pro lado de cá, né, do lado do céu. Mas peraí, que eu só perguntar ali, pessoal, por que isso, né? Ele falou, ô diabão aí, por que você não fez força nenhuma, ninguém fez torcida para eu descer, né, para eu poder ficar com vocês desse lado aí? Aí o diabo vira para ele e fala assim, ô meu irmão, não se preocupe não, porque esse muro aí é meu. Ou seja, quem fica em cima do muro, quem não age no bem, quem não vai para o lado do bem, já está participando do movimento do mal. Tem uma frase muito bacana do Edmund Burke, que ele fala assim, para que o mal prevaleça, basta que os bons nada façam. Essa é a grande questão. Ou nós agimos no bem, ou nós partimos para a ação, ou o mal vai tomar conta. Aquele slide anterior é o que vai se tornar a nossa realidade. Né? Mas como nós vamos agir no bem, já estamos agindo no bem, eu tenho certeza disso. Né? E nós estamos contagiando as pessoas que estão ao nosso redor também para este movimento. Nós sabemos que daqui a pouco é esse o quadro que nós vamos ter no planeta Terra. É esse o quadro que nós vamos ter na nossa vida, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, tá certo? No nosso estado. E aí, por que eu vim aqui para a nossa rua, né? Porque aí a gente tem que começar aqui, ó. É começar na nossa casa. Opa! O que eu vou fazer então? Na nossa casa, o que eu posso fazer de agir no bem dentro da minha casa? Procure perceber o que está acontecendo, que está alterando a harmonia do seu lar. Possivelmente você vai identificar algumas situações que podem ser problemas, que você tem condição total de agir ali, e de alterar aquele padrão de comportamento, e de modificar a forma de lidar com as pessoas, e a partir daquele movimento que você faz, que às vezes é simples, as coisas começam a se tornar o paraíso. Sua casa, que às vezes você falava, não, lá é o inferno, lá é ruim e tudo mais, começa a se tornar algo que é totalmente diferente. Mas aí essa realidade tem que primeiramente, o primeiro passo é de você. Exatamente. Não é o que você vai fazer. Isso. Sim, com você. Exatamente. Depois você poder fazer para o lado de fora, né? Com certeza. Nós temos um texto aqui para isso, né? Esse movimento interior, para que você primeiro se apazigue, né? Faça um movimento para trabalhar a sua própria miséria, né? Faça a retirada da sua miséria, para que você possa agir de forma mais efetiva no ambiente onde você está instalado, com certeza. Eu acho até que, pegando esse gancho aí que ele falou, né? Quando você faz isso, quando você age dessa forma, você é obrigado a perdoar, né? Exatamente. E ser perdoado. Sim. Então você é obrigado a pedir perdão, porque você não consegue partir livremente para esse caminho se aquelas amarras que você foi fazendo, você não pede perdão. Ainda, né? Então você normalmente vai àquelas pessoas que representam isso e você pede perdão de coração, né? Com certeza. Isso é muito interessante. Sim. Né? E extremamente importante. Né? É um movimento do bem já. Agora, o que eu quero chamar a atenção nessa situação que o senhor falou. Nós estamos falando hoje aqui do bem ação. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós ficamos com o bem só na ideia. Nós temos essa formatação até dentro da própria formatação da escola, da academia. Né? Quando a gente faz um curso superior, muitas vezes você faz a monografia, aí você fala de um tema, você pesquisa, descobre tudo ali, descobre algo que você pode fazer para mudar o mundo. Mas você vai, faz a monografia, o papel e tal, entrega lá, tira os pontos lá e pronto. E não coloca aquilo ali, né, em movimento.
Hoje já existe até, quando você vai estudar metodologia científica, já existe a pesquisação. Só que como a pesquisação dá muito trabalho, né, as pessoas ficam só com aquela parte da pesquisa bibliográfica e tudo mais, e não agem, né, não partem para a pesquisação. E é exatamente o que eu quero chamar a atenção aqui hoje. Né? Porque nesse movimento, dessa reforma íntima, dessa retirada da miséria que há em nós, né, desse bem que está em nós, ampliado dentro de nós mesmos, conseguir retirar as dificuldades que nós temos, esse movimento, ele já tem que ser um movimento ativo no campo exterior. Né? Ou seja, nós já temos que proporcionar essa própria alteração no nosso comportamento, atingindo a vida das outras pessoas. Porque é essa... Exatamente. Né? Porque essa que é a grande questão. Porque muitas vezes a gente fica só na elaboração, não, estou pensando nisso, estou pensando aquilo outro. Eu conheço várias pessoas, né, a gente sabe disso, que tem N ideias, mas que muitas vezes elas não colocam nada em prática. Né? E aí eu vou puxar a sardinha para a brasa aqui da Casa de Girassol, porque aqui é uma casa que eu me identifico muito, exatamente por conta desse movimento. As pessoas aqui, elas não têm aquela dificuldade de ficar assim, não, deixa eu ver aqui no regulamento, da associação, não sei o que, não. Fala assim, ó, tem que ajudar um não sei quem. Então, vamos ajudar, como é que é? Vamos fazer, como é que traz um negócio aqui, traz um negócio ali. Tá, cadê? Eu tenho lá em casa, peraí, tal. Tá entendendo? Não tem aquela burocracia para ajudar as pessoas, que nós mesmos às vezes construímos, né? No nosso cotidiano, não, mas peraí. O cara parou na rua e me pediu um pãozinho. Não, eu tô com fome, isso me ajuda. Não, mas espera aí. Às vezes eu vou dar dinheiro, ele vai comprar bebida alcoólica e tal, e a gente começa, né, a criar uma série de dificuldades para poder ajudar o próximo. Tá certo? Você, não, peraí, então... Aí o detalhe, né, um treinamento que eu venho fazendo, dá uma dica para vocês aqui. Depois que eu escutei alguns estudos nesse sentido, eu comecei a pensar assim, gente, eu não posso perder nenhuma oportunidade que tiver, né, mínima que seja. Tá certo? Para que eu possa fazer o bem. Então eu vou dar um exemplo prático para vocês. Você está num lugar, hoje aconteceu isso, um cara abriu a carteira, a moedinha dele caiu no chão. Ele tomou até um susto, porque na hora que a moeda caiu no chão, já peguei a moeda e tal, peguei e... É isso, né? Tá vendo? Eu falei assim, não posso perder a oportunidade. Outro dia eu estava numa reunião, aconteceu a mesma coisa, a moça deixou a caneta, caiu, já pulei assim, igual um goleiro de futebol, entreguei para ela e tal. Então é isso. Né? A gente agir o tempo inteiro pensando no que a gente está fazendo, inclusive, perceber que o bem toda hora aparece ao nosso lado, toda hora tudo aparece uma situação. Gente, o trem é danado. Depois que eu comecei a pensar nisso e perceber isso, o que a gente tem que pensar para a gente perceber a situação, eu comecei a ver, logo quando eu comecei a pensar isso, um dia eu saindo da minha rua, assim, vi um carro parado, percebi que tinha uma família, alguma coisa assim, falei, nossa, as pessoas devem estar com dificuldade. Aí eu olhei o trânsito e saí. Aí na hora que passei, andei uns 200 metros, falei, não, vou voltar lá, tem uma rotatória logo na frente, vou voltar lá, né, porque às vezes a pessoa está precisando, vou voltar lá. Porque o povo fica assim, é bandido, hein? Tá finge acidente pra te roubar, não sei o quê. Mensagem de WhatsApp, né? Vai jogar ovo no seu para-brisa e tal, né? Beleza. Detalhe, existe uma lei de causa e efeito, não existe? Vocês conhecem? A lei de causa e efeito, ela é de Deus, ela é perfeita. Se eu tiver que passar por uma situação de um assalto, de um roubo, de alguma coisa, eu vou passar de qualquer jeito. Prefiro passar tentando ajudar, né, do que passar de uma outra maneira. Então, voltei. Na hora que eu voltei, já tinha um carro parado lá. Perdi a oportunidade. Tá vendo só? Perdi a oportunidade. Nossa, fiquei quase deprimido. Não vou deixar me abater. Né? Vou continuar procurando oportunidades. E aí, pessoal? O lugar bom para praticar é dentro de casa. Também. Com certeza. Lá tem muito. Nossa, você é toda hora. Né? Nossa, Não é do jeito, não. Ainda mais quando a prole é mais numerosa, né? A situação, né? Com certeza. A dinâmica é bem. Um laboratório muito bom ali, né? Exatamente. A subida é reta. Tem muro marrom. Com certeza. Com certeza. Mas a grande questão, né? Para a gente poder implementar isso na nossa vida. Como é que é? Será que é simples assim? É só eu querer que eu implemento? E aí?
Aí eu vou lembrar de uma questão, né, que a gente já falou isso em outra palestra, não já? Como é que é? O que nos falta, muitas vezes, para agir no bem? Os Espíritos responderam para Kardec. Eu esqueci o nome da questão. O que vos falta é a vontade. A quão poucos dentre vós fazem esforços? Né? A pergunta que Kardec faz para os Espíritos no sentido de podemos avançar no processo de evolução, podemos interferir com a nossa ação no nosso processo de evolução? Ele fala, claro, com um esforço insignificante. O que vos falta é a vontade. E aí, né, a grande questão, eu sei que não são vocês que estão aqui. Outras pessoas no universo ainda estão com pouca vontade. Né? Então vamos nos movimentar. Coragem também, né? Às vezes a pessoa tem coragem de levantar. Exatamente. Né? Mas por que ela está aprisionada? Por que nós nos aprisionamos nesse processo todo? Por uma série de, igual a gente falou aqui no início, né? Uma série de âncoras que nos colocam para deixar a gente parado ali. Né? Uma série de valores falsificados que colocaram para nós. E aí, pessoal, cada um aqui vai perceber, né? Qual que é a âncora que está segurando. Porque é complicado a gente citar algumas coisas, porque na realidade, como a gente está inserido num contexto social que ele é desenhado por uma série de questões, se eu falar assim, não, tal situação assim é uma âncora, não necessariamente ela é para todas as pessoas, tá certo? Mas cada um de nós, se a gente fizer uma reflexão bem feita, a gente vai perceber o porquê de nós ainda deixarmos que a miséria seja maior dentro do nosso coração do que a vontade do bem em agir, em fazer a diferença para o próximo. Né? E que reflete exatamente a ação que nós estaremos fazendo para nós mesmos. Essa ação de nós conseguirmos, né, abraçar a dificuldade alheia, abraçar a miséria alheia e fazer um movimento diferente nesse contexto que a gente está inserido. 909, né? 909? Muito obrigado, tá, Vocês, né? E essa questão é extremamente importante, a gente tem que ler essa questão todo dia. Na verdade, nem é lê-la, né? A gente tem que ler uma vez e perceber que o que nos falta é a vontade. Tá certo? Temos que fazer mais esforços muitas vezes nesse sentido. Uma outra questão que a gente pega aqui para poder tratar dessa situação é a questão 860 do Livro dos Espíritos. Eu vou pedir licença para eu ler, para a gente poder pensar sobre ela um pouquinho. A pergunta é a seguinte: pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Ou seja, situações que poderiam acontecer, né, dentro da lei de causa e efeito, situações problema que poderiam acontecer conosco. Será que a gente pode atuar de forma prévia para que não aconteça? Né? Vamos lá, vamos abrir o leque aqui. Eu vim nessa reencarnação e como na última reencarnação eu utilizei muito mal o meu braço, eu era um capataz, ficava chicoteando os escravos lá e tinha prazer naquilo, né? O cara mandava dar 10 chicotadas, eu dava 50 e tal. Ou seja, eu tenho um problema, né, para resgatar. E aí no meu processo de reencarnação, se eu tiver condição de escolher, eu falo assim, não, aqui, eu queria perder esse braço aqui, porque eu usei ele tão mal na outra reencarnação, que eu queria chegar numa idade lá, eu perder o braço para poder valorizar mais o braço e tal. Aí beleza, aí eu faço essa programação, só que no movimento, na dinâmica do bem, na dinâmica do amor, há uma frase lá, um pensamento que acho que está em Atos dos Apóstolos, que diz que o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, eu reencarnei e comecei a trabalhar. Aí achei uma casa espírita no meu caminho, ou uma igreja evangélica, ou uma igreja católica, ou um templo budista, ou qualquer coisa, ou um templo agnóstico, ou eu sou ateu, mas eu ajudo todo mundo. Né? E eu começo a usar esse braço para poder tecer roupas, para poder montar cestas básicas, para poder fazer coisas maravilhosas com esse braço. Né? Para tocar música para as crianças. E aí chega naquele momento em que eu deveria perder o braço, aí eu tenho um acidente lá, perco uma falange do dedo, né? Perco um pedacinho do dedo. Ainda reclamam, nossa, que isso, quase que eu perdi a mão, né? E tal. Mas, por quê? O movimento do amor que eu criei, aquilo ali foi tão grandioso que aquilo ali abraçou aquele movimento que eu mesmo havia escolhido. E aí eu perdi só uma pontinha do dedo para lá no profundo do meu inconsciente eu não esquecer.
né, que eu havia utilizado de uma maneira inadequada para que eu pudesse me manter, inclusive, naquela prática do bem, naquela prática de amor. Tá certo? Então, vamos pegar a resposta aqui para a gente, porque o que eu quero pegar é um fragmento dessa resposta aqui dos Espíritos. Eles falam assim, ó, pode-o se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu, né? Igual se tiver condição dessa alteração que eu fiz na minha vida, poder fazer uma alteração igual essa do braço que eu falei, né? Com certeza essa ação minha vai poder alterar sim. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que... Agora eu perdi ali essa menção, não dá para ler aqui não. É porque, na verdade, ele fala o seguinte, que a ação no bem constitui o objetivo único na vida. Pessoal, o objetivo único da vida é fazer o bem. Ok? Vou acabar de ler aqui. Facultado que lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Né? Mas vamos pegar essa frase que é a mais importante para a nossa temática aqui. Pois que são as práticas do bem que constituem o objetivo único da vida. Único objetivo. Mas quais são os objetivos que me movimentam no dia a dia? É fazer o bem? Eu acordo de manhã e falo assim, vou fazer o bem hoje, deixa eu ver como é que eu vou fazer o bem, o que eu posso fazer para ficar melhor ainda, para fazer mais bem ainda e tal, qual ação que eu posso mudar aqui, deixa eu ver. A gente faz isso no cotidiano? O cotidiano, na maioria, eu acordo pensando que eu vou comer, muitas vezes não pensando no bem que eu posso fazer para o meu corpo físico. O que é isso? Eu simplesmente ignoro qual alimento que eu vou ingerir. Eu não penso na minha biologia, eu não penso quais tipos de alimento fazem bem para o meu corpo, eu não busco essa alimentação, né? Eu tomo qualquer coisa que a cultura me ensinou a tomar, né? A cultura é tão danadinha, né? Porque desde pequenininho, toma um cafezinho, toma não sei o que, tal, e aí, todo dia de manhã, aquele ritual, né? De café, pão, não sei o que, não estou tirando os alimentos não, né? Mas se a gente fizer uma análise mais adequada da nossa estrutura biológica, a gente consegue perceber que o alimento mais adequado para nós, principalmente na manhã, seriam as frutas, né? Porque aí a partir delas a gente conseguiria agregar ali as vitaminas, entre outras questões ali. Então, a gente já começa geralmente não pensando no bem. E aí, a partir daí, a gente vai para o nosso serviço, né? E aí, o que a gente pensa? Nossa, eu vou chegar lá e vou ajudar todo mundo que precisar de mim hoje no serviço. Vou atender as pessoas de uma forma amorosa, assim, que elas vão ficar até assustadas, né? Vão falar, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? O planeta, né? Está mudando e tal. Mas o que acontece? Muitas vezes, nós chegamos no nosso serviço com a nossa arrogância, com a nossa soberba, com as nossas dificuldades que a gente traz de dentro de casa muitas vezes, que é o laboratório onde a gente tinha que trabalhar. Eu pego toda a dificuldade, eu levo para outro lugar, né, e desconto nas pessoas. A dificuldade que eu tenho com meu marido, com a minha esposa, com meus meninos, eu desconto no outro, porque eu não consigo lidar dentro de casa e tal, e eu vou fazendo um processo de transferência daquela raiva, daquelas energias difíceis que eu tenho, né? E começa, ao invés de eu fazer o bem em direção ao outro, ao invés de eu proporcionar ao outro, né, toda a felicidade de ter podido estar comigo naquele dia, eu faço exatamente o contrário. E aí a questão nós temos que pegar no que a gente tem que fazer, né? Então vamos falar, nós temos que fazer isso todo dia. Né? Eu vou para o meu serviço e falo assim, sento na minha nota, nossa, o que eu vou fazer de bom hoje? Deixa eu pensar, o que eu posso fazer? Se não tiver nada para fazer, o que eu posso fazer que dá para fazer alguma coisa, né? Se eu tiver que ficar sentado numa cadeira, esperando alguém, fazendo alguma coisa assim, pelo menos alguma coisa dá para fazer de bom. Sabe o que é? Mentalizar coisas boas para o universo, né? Ficar pensando, hoje o dia vai ser maravilhoso, hoje o dia está cada vez melhor. Hoje as pessoas, eu desejo saúde, desejo bênçãos, desejo, né? O tempo inteiro. Se a gente começar a emanar isso, pessoal, vocês vão ver como é que o negócio é danado. Porque quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, a gente vai treinando o nosso cérebro, vai condicionando, igual a gente falou aquela hora, né? Que a gente condiciona o nosso cérebro. E quando a gente condiciona o nosso cérebro, que é uma máquina poderosíssima de emanação energética, a gente começa a colorir a nossa aura, né, de uma maneira diferente e contagiar o ambiente onde nós estamos. Ao invés da gente chegar
lá no nosso serviço, ser contagiado pela energia das pessoas que às vezes estão naquela vibração mais complicada, a gente é que chega e faz a transformação no ambiente. Oi, tá joia, como é que você tá? Tá bom, né, pra ver se melhora. Mas aí é a hora que você dá aquele abraço, ela fala assim, não, vai melhorar, cara, ó. Aí você segura, dá aquele abraço apertado, assim, a pessoa fica até meio, toma até um choque, né, praticamente aquele negócio de médico, como é que chama aquele negócio? Oi? Eletrochoque, né? O cara toma aquela energia. E aí o detalhe, tá, pessoal, do abraço. Tem ali um quadro ali falando dos chakras, né? Aí você pega o chakra cardíaco, que é o do coração. Isso aqui gera uma energia que vocês não têm noção. E aí por isso que é muito importante o abraço ser frente a frente. É chakra cardíaco com chakra cardíaco. Porque a pancada de energia que você dá, né, a transfusão de energia que você faz com aquela pessoa que às vezes está em dificuldade, ela é impressionante. Falo isso para vocês porque eu venho trabalhando isso com algumas pessoas que, inicialmente, quando eu ia abraçar, elas faziam o movimento da posição fetal, assim. Tá? Elas quase queriam voltar para o útero da mãe. Conhece alguém assim? Conhece? Olha. Né? Tem pessoas que fazem isso, vocês já viram isso? Que ela abraça você com o ombro. Ela não, exatamente, quase que bate no seu queixo, né? Por quê? E aí vamos fazer uma análise rápida disso, né? São processos que aquela pessoa tem complicados, né? Às vezes da própria infância e tudo mais, que a gente tem que perceber e percebendo isso e lentamente quebrando esse movimento e brincando e fazendo um carinho e trazendo aquela pessoa para um movimento de afetividade mais real. E aí, pessoal, é impressionante que algumas pessoas que eu venho fazendo esse trabalho, hoje eu já chego, ainda tenho dificuldade de abraçar, mas eu já chego perto e consigo abraçar pela frente. Eu já praticamente igual, né? Jiu-jitsu, tal, vem cá. Mas quando vocês começarem a fazer isso conscientemente, vocês começam a perceber como é que é a mudança. Ela é gradual, mas ela vai acontecendo. Como é que aquela pessoa, a relação com aquela pessoa vai ficando mais tranquila, vai ficando mais saudável. Ela começa, às vezes, para de pegar no seu pé com tanta frequência. Né? Então isso são movimentos conscientes que nós podemos fazer na prática do bem. São movimentos que nós temos que implementar na nossa vida. E principalmente naquelas pessoas que às vezes a gente fala assim, vá fulano, não, eu não consigo abraçar ele não. Né? Porque aí é a grande questão, que é a nossa dificuldade, né? Representa a nossa miséria. Então a gente começar a fazer esse movimento de, opa, peraí, não, eu quero ser o quê? Eu quero ser uma luz no caminho das pessoas. Eu quero ser o polo positivo das questões. Eu quero ser um fator de mudança para o bem. E a partir do momento que eu desejo isso e entro nesse campo de ação, nesse sentido, para poder fazer essa transformação, aí eu consigo fazer a mudança ao meu redor. E aí eu consigo contagiar as pessoas com essa energia do bem. E a grande questão, extremamente importante, quando nós fazemos alterações no nosso movimento, geralmente o nosso grupo começa lentamente a fazer modificações também. Ok? Porque nós estamos geralmente vinculados a pessoas, né, grupos de afinidade por uma série de fatores, principalmente os fatores sociais. Só que quando a gente começa a mudar e as pessoas realmente têm uma empatia e uma afetividade conosco, e elas não querem perder o nosso laço de amizade, né, aquele vínculo que ela criou conosco, elas também começam a fazer mudanças em direção ao melhor, em direção ao positivo. Tá certo? Se vocês começarem a pensar sobre isso, perceber isso, vocês vão ver que isso realmente acontece. Tá? O meu tempo está escasso ali, né? Você já viu um vídeo que fala, passou de 20 segundos abraçando, começa a liberar os hormônios? Uma série de hormônios, né? Os hormônios da prazer e tal, exatamente. Né? Por isso que o abraço é um abraço, como é que a gente vai dizer? Uma transfusão energética mais profunda, né? É algo que aí é o detalhe, né? Você precisa inclusive de ter realmente uma confiança nas pessoas, porque olha só como é que a gente tem dificuldade. Como a ideologia da maldade está tão cristalizada na nossa mente, né?
Que aí você fala, que isso? Aí já brinca, um abraço de 20 segundos, que isso? Aí não para. Você tá Não, vendo, a gente tá brincando, né? Mas é o que passa, porque na verdade não estou lendo a sua mente, mas a gente está conectado nessa ideia. Porque alguém, pessoal, já implantou isso na nossa mente, sabe por quê? Esses conhecimentos, quando você vai buscar lá no Egito Antigo, você vai ver que esses conhecimentos ali, ó, lá no Egito Antigo eles já tinham. Então eles tinham algumas práticas. Né? As ditas culturas pagãs, elas tinham uma série de práticas que faziam esses movimentos energéticos aí. Naturalmente. Você não precisava ficar pagando psicólogo, psiquiatra, né, tomando remédio, entre outras coisas. Só que nos inseriram em uma cultura tal que fizeram com que esses movimentos se tornassem diabólicos. Fossem práticas, né, proibidas. Ok? Então quando a gente pega a história, a gente consegue perceber essa dinâmica. E hoje a gente é o quê? Uma sociedade adoecida por conta dessa falta, às vezes, de afetividade, de contato com os outros seres humanos. Tá? Vou voltar aqui num abraço aqui, para vocês terem ideia de como é que é engraçado, como é que a gente faz movimentos, inclusive, para poder se adequar nesse processo. Tinha um amigo meu que eu ia abraçar ele, movimento fetal. Beleza? O cara bronco, fortão, não, que isso, sai fora, velho, você tá doido, vem me abraçar não. Tá. Beleza? Não aceitava abraço de jeito nenhum. Aí um belo dia eu descobri que ele era lutador de judô. Falei, ô, você luta judô, cara? Você já lutou jiu-jitsu? Ah, já lutei. Então vem cá então. Aí ele, ó, me agarrou. Me agarrou. Porque na luta não tem o movimento de agarrar, de jogar no chão e tudo mais. No movimento da luta, que dentro da ideologia do machismo ela é permitida, né? A luta, o combate, aí sim ele deixa você se tocar nele. Tá vendo como é que é? E como é que existem mecanismos que permitem o outro fazer esse movimento? Porque a gente precisa do contato do outro ser humano. É extremamente importante para nós. A gente tem a famosa frase, né, do Jesus, alguém tocou em mim, né? Exatamente. Né? Que diz tudo, né? Exatamente. Né? E esse tocar realmente, né? Esse tocar com essa dimensão do emocional ali agindo, que faz total diferença. E a gente pode fazer essa diferença, inclusive, até mesmo, sabe onde? Dentro do ônibus que a gente está indo, né? Às vezes apertado, em pé, né? Balançando, todo mundo conectado um no outro. Né? É uma transfusão de energia. Né? E às vezes você pode, ó, começar a emanar. Imagina, você começa a emanar só coisa boa ali, de repente, todo mundo começa até a sorrir, né? A pessoa pisa no seu pé, você nem sente, cara. Então, aí você fala paz de vibração Cristo, né? Maravilhosa, mas é. Paz de Cristo. Karen foi intuída aqui agora, olha só. Pessoal, um momento ímpar que existe na missa católica, que faz um movimento de milhões de pessoas irem na missa só por conta disso, é o Paz de Cristo. Como é que é o Paz de Cristo agora? Né? O Paz de Cristo, todo mundo levanta, Paz de Cristo, dá um abraço. Gente, tem pessoas que eu já conversei, falam assim, a parte que eu mais gosto da missa é o Paz de Cristo. Eu também, né? Porque, olha só, é o momento do contato, é o momento da troca afetiva. Ok? Que é tão necessário na nossa vida. E aí é um dos campos de ação que está acessível a todos nós. E é um movimento que a gente pode começar todo dia, agora, a gente já começou, né? Na verdade eu estou sentindo a vibração aqui, ó. Estou sentindo já, tá? Já está todo mundo vibrando e pensando nisso. Amanhã vocês vão sair de casa, amanhã vocês vão dar bom dia para todo mundo. Eu estou numa felicidade, que eu estou trabalhando numa cidade pequena agora, lá todo mundo olha pra mim quando eu passo na rua, né? Eu falo, bom dia, bom dia. Eu posso fazer isso agora com tranquilidade. Né? Porque quando eu era menino, morava em Juiz de Fora, eu já era meio maluco desde pequeno. Então, às vezes, tinha um colega meu que a gente fazia isso, saía na rua sorrindo e dando bom dia para as pessoas. Só que quando é uma cidade maior, as pessoas já te olham assim, né? Tá doido, menino doido, né? Sai fora. Você fala, bom dia, que é isso? Né? As pessoas têm essa dificuldade. Mas numa cidade menor, onde o vínculo é maior, as pessoas se conhecem, você pode passar e falar, bom dia, tudo bem? O senhor tá bom? Tá? Isso, e as pessoas correspondem ao bom dia. Né? Então, eu estou muito satisfeito de estar podendo estar num lugar onde eu posso compartilhar um bom dia com as pessoas. E aí é aquela questão, a gente pode ampliar. Né? Se isso não é uma cultura comum, às vezes no lugar onde a gente está, a gente começa a desenvolver essa cultura. Porque a gente começa a espalhar a partir desses pequenos fragmentos, né? Esse movimento, essa ação dentro do campo do bem. Só para a gente finalizar aqui, tem uma questão do livro Consolador, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e que ele fala sobre a questão da paciência, como adquiri-la.
né? É algo extremamente importante. Por que eu trouxe essa questão, né? E trago a paciência como uma virtude basilar para que nós possamos desenvolver essa capacidade de fazer esse movimento de ação no bem. Porque a paciência, pessoal, ela é a virtude que nos permite entender o outro na dificuldade dele. Quando eu tenho paciência com um irmão, eu aceito as dificuldades dele com tranquilidade. Eu não fico nem questionando, não fico batendo de frente. Eu tenho total tranquilidade para lidar com o outro, por mais difícil que ele seja. Ok? E nessa fala do Emmanuel aqui, quando ele vai trazendo, né, ele fala ali, ó, a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, para dá-lo a outra, na exemplificação. Olha que algo maravilhoso, né? Quando a gente consegue realmente adquirir a virtude da paciência, a gente começa a perceber que a gente se encheu de amor. Porque esse amor ele é tão grandioso dentro de nós que nós já conseguimos externalizá-lo em forma de paciência. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torne indispensável. Aí um detalhe importante, né? Que ele traz aqui, ó. E a gente tem que perceber isso. O que ele está falando é claramente objetivo, né? A gente tem que ter paciência com as pessoas, amorosidade com as pessoas. Mas, em alguns momentos, existe energia para esclarecer a incompreensão. Ou seja, em alguns momentos, ações, por exemplo, uma criança, né, que desobedece. Aí eu tenho paciência demais, o menino vai e bate na minha cara, e joga comida no chão, e faz pirraça. Não, tadinho, né, eu tenho que ter paciência com ele. Mas aí é a dimensão que o Emmanuel já traz pra gente, né? A paciência, ela é algo, ela tem um limite, né, dentro daquela questão. E, inclusive, é uma ação paciente, você pegar esse menino com energia e falar com ele, isso não pode, isso não é atitude, eu não quero que você faça isso, eu quero que você faça assim. Ok? Então, nesse movimento, a gente tem que perceber isso daí. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar à vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores, quando o mal reside em nós mesmos. Né? O que ele está falando aqui é o que a gente já conversou aqui. Né? Como é que a gente, ao invés de a gente fazer o movimento, a gente fica aprisionado, né, na falta de esforço próprio, que a gente abandona o esforço próprio, né? Adotamos a indiferença, eu ignoro a miséria que está ao meu redor, eu ignoro a dificuldade dos outros e vivo somente a minha vida. Né? E da questão da gente ficar queixando das forças exteriores, né? Sempre o problema está lá, nunca está comigo. Ah não, o problema lá em casa é minha esposa. Ah, o problema lá em casa é fulano, é Beltrano. Ah não, o meu problema é meu chefe, ou meu subordinado e tal. Eu nunca percebo isso. Né? É um movimento comum que a gente faz. E que ele chama a atenção para que a gente possa reverter essa chavinha que está ligada em nós. E aí ele fala assim, ó, para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência de nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da vida. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza, mas nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Na verdade, o que eu queria falar agora, só para a gente finalizar, é apenas isso aqui. A disciplina antecede a espontaneidade. Pessoal, nós queremos agir no bem? Queremos partir para uma ação no bem? Comecemos utilizando a disciplina. Quando o Emmanuel fala com Chico Xavier, quem já viu o filme Nosso Lar, quem já leu alguns livros, né, algumas biografias, quando o Chico Xavier encontra Emmanuel pela primeira vez no poço lá em Pedro Leopoldo, o Emmanuel pergunta para Chico se ele deseja seguir Jesus e trabalhar com Jesus.
E o Chico, claro, né? Que isso? E aí ele fala, eu preciso de alguma coisa? E o Emmanuel fala para ele, 3 coisinhas básicas. Eu falo, o que? Disciplina, disciplina e disciplina. Não é estranho, né? Por que ele fala 3 coisas e repete disciplina, disciplina, disciplina? Nós não vamos adentrar nisso não, que é complexo, né? Mas a disciplina é algo básico para nós fazermos qualquer mudança no nosso comportamento. Porque na realidade, e as pessoas às vezes acham que disciplina é lá no campo militar, né? Ah não, os militares são disciplinados, ah não, é tal lugar que é disciplinado. Disciplina, pessoal, é aquele movimento que nós fazemos consciente de uma ação que nós queremos adotar na nossa vida. O processo de disciplina é exatamente essa consciência de falar assim, eu vou acordar agora todo dia 6 horas da manhã e vou levantar, não vou colocar no soneca mais não, né? Então, disciplina. No primeiro dia, tu acorda e tal, nossa, difícil demais e tal. No outro dia, 6 horas da manhã de novo. A disciplina é exatamente essa força de vontade, esse movimento que nos faz com que nós consigamos fazer aquilo ali, até que aquilo se torne um hábito. Até que aquilo se torne o quê? Espontâneo. Por isso que a disciplina antecede a espontaneidade. Ok? Então se nós queremos agir no bem, e muitas vezes, às vezes ainda não agimos por conta de, poxa, eu não sei o que eu vou fazer, né? Não sei como é que dá para fazer e tudo mais, entendamos que basta querermos, né? O esforço é nosso, é mínimo, é um esforço insignificante. Basta nós observarmos ao redor que oportunidades de fazer o bem estão a todo momento aparecendo, ok? E basta termos disciplina para criarmos o hábito de agir sempre no bem, de fazermos o movimento em direção ao próximo de uma maneira que possamos potencializar, empoderar, tem uma palavra que eu esqueci aqui, mas promover o sujeito de tal maneira que ele também se torne o dono da própria vida, da própria consciência, da própria condição humana dele. Tá certo? Então, quando eu perceber, opa, lá perto da minha casa tem uma situação lá que eu vejo de fragilidade, né? Estou vendo que tem uma casa lá que as famílias tem várias crianças em situação complicada, vamos lá. Oi, tudo bem? Aqui, eu moro aqui pertinho e tal, e eu queria ver se vocês estão precisando de alguma coisa. Aí a pessoa pode até virar, sai fora, você é doido? Não, nunca vi isso, fecha a porta na sua cara, então pode acontecer isso? Pode, mas pode ser, eu vou dar um caminho mais fácil então. Pega as crianças na rua, crianças são seres, né, que ainda estão muito mais próximas do plano espiritual do que do plano material, a cultura ainda não conseguiu blindá-las com essa casca, né, de dificuldades que nós muitas vezes adultos temos. Então você pega a criança e fala assim, vocês estão precisando de alguma coisa na sua casa? Né? Como é que está lá? Né? Vocês estão indo na escola? Tudo mais? E aí vai, devagarzinho, a gente começa a fazer alguma coisa ali. Às vezes tem uma associação de bairro, tem uma associação na rua. Poxa, vamos montar uma oficina para essas crianças? Uma vez por mês, num sábado? Vamos fazer algo diferente para eles? Faz uma pipoca, faz um negócio, tal. Vão. Então vão. Agora, vamos sair da ideia. Muitas vezes a gente fica na ideia, não, dá para fazer isso, né? Dá para fazer aquilo outro, né? E tal. Né? Igual eu falei para vocês. Muitas vezes o campo de ação nosso, ele ainda é dificultado, né? Por causa das condições culturais que nós temos. Mas a partir do momento que a gente começa a agir, vocês vão perceber que a estrutura começa a se modificar. A estrutura rígida, que não permite que o bem haja, ela começa a se enfraquecer e a ruir. Porque ele não suporta a ação do bem. Por causa da disciplina que você fala, a disciplina primeira é você ser educado. A segunda é aprender e a terceira é para poder ser ensinado. Exatamente. Então, essa é a questão da disciplina. Isso, exatamente. Né? E aí, eu agradeço a contribuição do senhor, né? Agradeço a atenção de todos aqui, e que nós possamos, né, nos movimentar cada vez mais no campo do bem, na seara de amor que o Cristo já deixou pronta para nós aí. Ok? Muito obrigado.